100 dias no mandato, né? E aí quero que você considere também o período pós-eleição. O que dá pra gente colocar de destaque, se você fosse colocar um destaque positivo, um destaque negativo desse período, do que foi discurso, do que foi de proposta, se efetivamente foi algo ainda já, né, implementado? O que você coloca como destaque aí desse novo governo? Olha, eu diria que o que chama atenção para mim, a priori, é mais o lado negativo. Eu esperava um governo Lula com mais cara de um governo Lula 1, Lula 2. O Lula 3 veio mais diferente, pior. Então, nesse sentido, eu acho que é a primeira coisa que me chamou a atenção. Agora, a segunda é que o discurso é pior que a realidade. O discurso do Lula, eu diria que é para assustar. Agora, as práticas do governo dele, a grande maioria, são muito menos diferentes do que as práticas do governo anterior, do que o discurso do próprio Lula. Então, se você for pegar o discurso dos dois presidentes, você fala, pô, o Brasil deu uma guinada de 180 graus. Quando você vê que um governo que o estão fazendo, a guinada é bem menor do que isso. Ainda assim, do ponto de vista econômico, estritamente, uma guinada para pior. Tem um monte de outras questões que eu acho que são questionáveis, mas... Questão questionável, peraí, dá para voltar? Enfim, tem outras questões que são bastante discutíveis, mas do ponto de vista econômico, sem dúvida, eu acho que piorou. O primeiro fator que piorou é que o Lula comprou e criou problemas que não eram necessários. Ele próprio criou. Então, quando ele começa a criticar o presidente do Banco Central, quando ele coloca em dúvida o sistema de metas de inflação, quando ele fala, não, a gente não precisa de âncora fiscal, vamos acabar com o teto de gastos... Tudo isso cria incerteza. Se tem uma coisa que a economia não gosta, é incerteza. Mais incerteza significa menos investimento, significa menos emprego, significa menos crescimento econômico, e a gente teve tudo isso no primeiro trimestre em relação ao que vinha acontecendo antes. Então, marginalmente piorou. O que eu diria que é o lado positivo, a surpresa positiva, se alguém me dissesse antes do mandato, antes do Lula tomar posse, que, olha, o ministro da Fazenda vai ser o Fernando Haddad e esse cara vai ser o fiador da confiança dos mercados, porque ele vai falar o que o mercado precisa ouvir e, mais do que falar, ele vai articular internamente no governo para que isso aconteça e falar, tá brincando comigo. E vai ser um Haddad mais de centro. E efetivamente isso está acontecendo. Então... A vida é cheia de surpresas, a economia mais ainda, e governos, então, nem se fala. Esse aqui tá cumprindo a risca isso tudo. E foi legal esse negócio que você falou do Lula falar uma coisa e às vezes fazer outra, porque ele é meio Ronaldinho mesmo, né? Ele toca para um lado e olha para o outro. E um exemplo disso ele tá sentando pau na meta da inflação, mas ele, teoricamente, poderia mudar isso, né? Com o Conselho Monetário Nacional, 2 votos ali que ele já teria, né? Com a Haddad e com a Tebet, e conseguiria mudar, teoricamente, né? É que eu acho que o objetivo nunca foi mudança. Nesse sentido, ele é muito mais parecido com o Bolsonaro do que lulistas e bolsonaristas gostariam. O Bolsonaro estreou no Brasil um estilo diferente de política, que é... O presidente virou um animador de torcida. Então, o que o presidente faz é jogar para quem o elegeu. Os caras nunca desceram do palanque. Nos dois primeiros governos do Lula não foi assim, mas atualmente ele é. E o Bolsonaro já tinha sido. Só são torcidas diferentes e os assuntos são diferentes. Nesse sentido, do ponto de vista econômico, o Bolsonaro levava uma vantagem, porque o Bolsonaro, bem na verdade, não entendia nada, não queria entender, não se importava com a economia. E deixava o pessoal da equipe econômica tocar. Os assuntos que ele gostava, que falavam ao coração do Bolsonaro, eram culturais, eram de costumes, eram outras coisas. E era nisso que ele batia o tempo inteiro, e, de novo, jogando para o núcleo duro bolsonarista. O Lula faz a mesma coisa para o PT, só que aí ele bate na economia, e aí é que a coisa fica mais complicada. Boa. Legal que você comentou, porque a gente está falando, então, de os últimos 2 presidentes que estão mais discursando, né, para a torcida, digamos assim, para os eleitores, do que efetivamente né, tomando ali as decisões e tudo mais. O que dificulta, por exemplo, a vida do investidor. Porque agora o investidor que antes acompanhava, né, os discursos do presidente para entender o que pode estar acontecendo, está ficando complicado. E aí, se a gente pega o desempenho do Ibovespa nos primeiros 100 dias de mandatos, né, dos últimos presidentes, a gente vai ver que o Ibovespa, agora em 2023, teve o pior início desde o mandato do FHC1, nesses 100 primeiros dias. Né? Talvez esse início turbulento e noticiário esteja impactando a galera ainda.
E com um detalhe que ele já tinha jogado o Ibovespa para baixo antes de tomar posse, né? Ainda no mandato do Bolsonaro, não sei nem se isso foi de caso pensado, mas o fato é, uma vez eleito, onde ele mais falou bobagem não foi depois que ele já tomou posse, foi antes. E eu sei lá se... Porque o Lula pode ser o que for, mas bobo ele não é. Até que ponto ele já estava jogando o dólar para cima, tudo, porque o que vai ficar para a história é quando eu assumi, a bolsa estava em tanto, o dólar estava em tanto, e seja o que for. E já começou mais para baixo por coisas que ele vinha falando antes. E lembrando que só perde também para o FHC porque teve crise da Ásia, crise México, Banco Central. Tinha o Plano Real também, então teve que jogar a taxa de juros lá em cima. Então só que tem um detalhe que a gente precisa também levar em consideração, que é o outro lado dessa história. Em 2022, entre as 20 maiores bolsas do mundo, na hora que você vê desempenho em dólar, o Ibovespa, mesmo com esse período final de Lula, foi o que teve o melhor desempenho. Então, o que significa? A gente estava, por um lado, mais vulnerável a uma correção de mercado que aconteceu em função de uma alta, isso global, de uma alta de juros maior. Então, não foi só o que o Lula falou e o que o governo dele fez. Teve um outro fator que é a gente... Se tivesse uma correção de mercado, seria natural que o Brasil sentisse mais, e foi o que aconteceu. Legal. Ô, Ricardo, e tem um negócio interessante, né? Eu vi uma postagem do Randolph Rodrigues esses últimos dias, e tá aí ele com uma foto assim do Lula falando assim, prometeu tudo e tá entregando tudo. Dólar para baixo, inflação caindo, né? O que a gente está colhendo nesses últimos meses, que de fato, a inflação mais baixa desde 2021, que a gente tem acumulado nos últimos 12 meses, agora saiu o dado essa semana, 4,65. Dólar abaixo de 5, pela primeira vez também em mais de um ano, né? Dá pra gente acreditar essa melhora a medidas tomadas pelo atual governo, ou é um pouquinho menos direta essa relação? A bem da verdade, dá pra gente acreditar. Essas duas, particularmente, dá pra acreditar com quem ele tá brigando, né? Que dá pra acreditar essa ou o presidente do Banco Central. Nos dois casos, o que aconteceu... Mas acho que vale a gente olhar um pouquinho para trás. Quando veio a pandemia, a gente teve inicialmente um movimento de desvalorização de todas as moedas em relação ao dólar, mas particularmente uma desvalorização maior das moedas emergentes, porque a aversão a risco cresceu. 2, 3 meses depois da pandemia, governos e bancos centrais dão os maiores estímulos econômicos que a gente já viu na história, a economia reage, mundo afora, e a aversão a risco cai. E essas moedas todas não, aí é que é o ponto. A imensa maioria dessas moedas que tinham se desvalorizado em relação ao dólar se valorizaram bastante, não o real. O real, inicialmente, continuou bastante desvalorizado, então, pré-pandemia, a gente estava com um dólar mais perto de 4, vai para além de 5, e ficou lá. No resto, subiu e caiu. O fato dele ter ficado lá fez com que todos os produtos importados fiquem mais caros. Sei lá, estou com uma garrafa d'água aqui na minha frente, digamos que ela custasse $1, é que a água não é importada porque o custo aqui é mais complicado, mas enfim... Vamos fazer de conta que custa $1, quando custa R$4 ela chega a R$4, quando está custando 5 ela chega a R$5. Digamos que eu faça água e venda aqui, produzo no Brasil e vendo aqui, e que ao saber que o custo do meu concorrente está mais alto, eu subo também. Então, um dólar mais alto significa componentes mais caros, importados, significa produtos mais caros e significa mais margem para quem compete com produto importado sob preço, ou seja, inflacionário. Aí você junta isso com o fato que no Brasil a gente tem muito mais indexação por conta da cultura do período hiperinflacionário passado, o que significa o seguinte: com tudo isso, a inflação no Brasil subiu primeiro e subiu mais do que no resto do mundo. O Banco Central, que é independente, falou, pera, as pessoas, ainda que ganhando mais, salário subindo, enfim, estão ficando mais pobres, porque... Digamos que eu ganhei R$1.000 e eu compro uma determinada cesta de produtos com esses R$1.000. Um ano depois estou ganhando 1.100. Só que para comprar o que eu comprava com 1.000, eu precisaria de 1.200. Portanto, eu ganho mais, mas fiquei mais pobre. Não dá para deixar esse processo continuar. Como é que a gente segura a inflação? Sobe os juros, encarece o crédito, dificulta para quem tem que vender, porque, sei lá, eu queria trocar de carro. Só que agora, com o juro mais alto, a parcela ficou mais alta, não cabe mais no meu salário, eu não vou comprar o carro. Quando eu não compro o carro, a montadora que ia fazer fala, olha, tá sobrando carro, vamos precisar mandar embora aqueles 3 operários. E a concessionária, por sua vez, fala, não estamos vendendo, não precisamos de tanto vendedor, manda embora aqueles 2. Cada um desses caras aí ia comprar uma TV, só que agora não tem mais grana. A fábrica de TV manda embora o cara, por sua vez a loja também. Enfim,
A alta do juro freia a economia e é por isso que ela segura a inflação, porque torna mais difícil para quem vai vender. Se eu vou vender carro e não estou conseguindo, eu não vou subir o preço do carro. A inflação cai, o juro funciona. O efeito colateral é que ele é recessivo. Estou contando tudo isso para dizer o seguinte: como a inflação subiu antes no Brasil, os juros subiram antes no Brasil. Como os juros subiram antes no Brasil, a freada econômica veio antes no Brasil. Resultado, a gente teve em 2021 mais inflação e menos crescimento econômico que a maior parte do resto do mundo. 2022 foi o contrário. 2022 a inflação no Brasil já começou a cair significativamente, coisa que no resto do mundo está começando mal e mal agora. Em segundo lugar, o Brasil cresceu mais. Então, o ano passado nesse sentido foi uma loucura, porque a gente teve inflação menor que Estados Unidos, do que a Europa, coisa que não acontecia há não sei quanto tempo. Crescimento econômico praticamente igual ao da China. O Brasil cresceu 2,9%, a China cresceu 3%. Agora, no mesmo ano, crescer igual à China e ter menos inflação que os Estados Unidos e a Europa, nunca aconteceu na história brasileira. E aí, é engraçado, porque se for pegar aquela frase que fala, não, é economia, estúpido, baseado nisso, o Bolsonaro tinha que ter ganhado de lavada a eleição. E conseguiu perder, o que significa que ele conseguiu fazer um trabalho horroroso no resto todo para conseguir perder essa eleição. Sem falar que ele perdeu a eleição para um cara recém-condenado, enfim, e a história vem toda. Então, o que eu estou contando isso tudo é para falar, esse bom resultado de inflação agora é consequência do trabalho que o Banco Central fez lá atrás e que agora está vindo os louros. E diga-se de passagem, se o Lula tivesse ficado quieto, não tivesse falado nada do que ele falou, os juros já teriam caído. E eu acho que agora, em função dos números recentes, esse último número de inflação que saiu melhor do que a expectativa, enfim, acho que agora o Banco Central já tem sim condição de começar a derrubar o juro na próxima reunião. Se ele optar em fazer na próxima, vai fazer muito em breve. Se na vida não existisse mais dinheiro, será que seria melhor ou será que seria pior? E talvez o que eu vou te dizer mude um pouquinho a sua opinião. Centenas de anos atrás, tanto o sal quanto o peixe eram utilizados como moeda de troca. E no passado, as coisas que eu fazia e as coisas que você fazia só poderiam ser trocadas através de coisas como essa. Se eu guardar o peixe por muito tempo, ele estraga? Já o sal, jogou água, já era. Com o dinheiro, a única coisa que eu preciso saber é o preço do peixe e saber se eu estou disposto a pagar. E mais do que isso, graças ao dinheiro, todos nós passamos a poder não só pensar na sobrevivência, como pensar no futuro também. O problema é que ninguém ensinou pra gente de verdade a pensar e planejar o nosso futuro, principalmente financeiro. Na verdade é possível aprender a investir, sem precisar de muito dinheiro para começar, sem ter muita experiência no mercado, sem pagar caro para aprender. E se você quer fazer isso, tudo que você tem que fazer é clicar no botão aqui embaixo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de assinar a Finclass, a maior plataforma de educação financeira do Brasil, com 50% de desconto. Você vai receber mais de 70 cursos de finanças e investimentos com um novo todo mês. Você vai poder participar do maior evento presencial de finanças do país, inclusive. E o curso Código da Riqueza, na versão digital, que ensina a transformar a sua mentalidade financeira. Além de tudo isso, o curso de estratégias financeiras que ensina você a ganhar milhas e os meus principais desafios no Instagram, mais todos os mapas mentais na versão digital. Essa promoção vai ser válida só para o dia 24 de abril. Então, para não perder, é bom você clicar agora no botão aqui embaixo e se inscrever.